Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos para o vídeo dessa semana em que eu trago um texto e tento clarificá-lo à luz de uma contextualização canônica, de modo a deixá-lo mais claro para você. E fazendo jus ao quadro, né? Então seriam aqui Descomplicando o Texto, né? Então vamos para o texto dessa semana, o quadro aqui Descomplicando o Texto. E o texto desta semana vai estar lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, só a primeira parte, porque a segunda parte eu já falei na semana passada, expliquei ou descompliquei o texto na semana passada. Vamos nessa? Pois bem, o texto que nós vamos descomplicar desta semana está lá na carta do apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Roma, no capítulo 1, no versículo 17, na primeira parte, que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E o versículo continua, vou ler o versículo todo. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui Paulo está citando o profeta Abacuque, lá no capítulo 2 do livro de Abacuque, no versículo 4. Como eu já expliquei o que significa o justo viverá pela fé, então você pode assistir ao vídeo anterior, Abacuque, capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé. Nós vamos falar agora só da primeira parte desse versículo. Aqui Paulo está escrevendo para os cristãos de Roma. E ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que significa isso? A justiça de Deus se revelar no Evangelho. Aqui a gente tem duas palavras-chave para a gente poder entender o que significa esse versículo. A primeira delas é justiça e a segunda delas é evangelho, né? O evangelho é fácil, né? O que é o evangelho? É uma boa nova, é uma mensagem boa. E que mensagem boa é essa? Mensagem de salvação para o homem, para aquele que crê em Cristo. Então o evangelho me parece não ter muita dificuldade de compreender. Mas justiça, o que diz, o que significa justiça? Vamos pensar no seguinte, a gente precisa voltar lá no Éden e tentar entender para trazer, então, uma clarificação, como eu digo, à luz da contextualização canônica, tá? Então vamos lá, Deus criou todas as coisas, formou o homem, colocou lá no Éden e disse para que o homem o obedecesse. Adão, então, como você já conhece a história, desobedeceu a Deus. E ao desobedecer a Deus, recaiu ele uma pena, né? Mas Deus não o condenou como fez com Satanás, quando Satanás desobedeceu a Deus. O que Deus fez? Afastou o homem do jardim e disse a ele que enviaria alguém que reconciliaria o homem com Deus. Ou seja, Deus deveria, por sua santidade, por sua justiça, condenar Adão à pena perpétua, condenar Adão, tal como ele fizera com Satanás. Mas ele não fez uma promessa, apenas afastou-o do paraíso. E aí, a história da redenção, né, a revelação progressiva de Deus, ela vai nos trazendo, nos apontando para uma justiça que será feita, e isso está lá em Gênesis 3,15, que da mulher vai nascer aquele que vai pisar na cabeça da serpente, ou seja, um homem desobedeceu a Deus. Que homem foi esse? Adão. Adão, nosso representante. Beleza? Ele desobedeceu a Deus. Se um homem desobedeceu a Deus, por conta da justiça de Deus, o homem precisaria ser condenado, para que Deus então fizesse justiça. Ou seja, toda a humanidade caminhava para a condenação eterna, porque Adão era o representante dessa humanidade. Então, toda a humanidade caminhava para a condenação eterna. Mas Deus fez uma promessa e não condenou Adão ao castigo eterno. Até que então nós vemos Jesus Cristo vindo, né? Na plenitude dos tempos, então, nasce Cristo, o Redentor, né? O Filho de Deus, o prometido a Adão e Eva, lá em Gênesis 3,15. Ele encarna, então, o Deus na forma de homem, por isso o nome dele é Emanuel, Deus conosco. O nome dele é Jesus, porque significa Salvador, ele vai salvar o mundo dos pecados dele, tá? Então, o que isso significa? Significa agora que nós temos um homem no qual será imputado todos os pecados daqueles que Deus escolheu para salvar, porque Deus não salva a todos, né? Se Deus não salva a todos, então os pecados que foram imputados a este homem, que também é Deus, são daqueles que Deus salvou. Então, quando Cristo está lá na cruz e ele fala para o Pai, está consumado, e tem um vídeo aqui no canal explicando também esse texto, né? O que significa está consumado?
O que ele está dizendo, olha, está feito. Aquilo que o Senhor me mandou está feito. E isso trouxe uma consequência, trouxe um resultado para aqueles o qual Cristo, então, representa. Né? E se Adão representava a humanidade, todos caíram, agora Cristo representa aqueles que Deus elegeu. Então, em Cristo são imputados a culpa, né, daqueles que a culpa daqueles que Deus escolheu salvar, ou seja, há uma transferência de culpa. E ao Cristo, como homem, ao assumir essa culpa, Deus então castiga o seu filho, descarrega a sua raiva, o seu ódio no seu filho, porque a ele, Cristo, fora imputados todos os nossos pecados, ou os pecados daqueles que Deus elegeu. E quando isso acontece, Deus o desampara. E é por isso que ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, Deus abandonou completamente o seu filho. Por quê? Porque ele agora era o receptáculo de todos os pecados daqueles que Deus elegeu para salvar. Sendo, portanto, aquele que foi o nosso substituto. Dessa forma, Deus está fazendo, então, justiça. E essa justiça de Deus nos trouxe uma boa nova, que é o quê? O Evangelho. Qual foi a justiça que Deus fez? Um homem desobedeceu a Deus e agora um homem pagou pela desobediência. Ou seja, Deus ele é sempre justo. Um homem pagou. Que homem é esse? Cristo, que também era o quê? Deus. Cristo homem, Cristo Deus. E ao receber essa punição por parte de Deus, que cabia a nós, os eleitos de Deus, então Deus faz justiça. E agora, feita essa justiça, nós não somos mais, ou melhor, não é mais imputados a nós os pecados que outrora era. É imputado em quem? No nosso representante, que é Cristo. E ao acontecer isso, nós que caminhávamos para a condenação eterna, agora não mais caminhamos. Fizemos agora uma volta de 180 graus. Ou seja, caminhávamos para a condenação, agora, por meio de Cristo, que foi receptáculo dos nossos pecados, agora nós caminhamos para a salvação, sendo conduzidos por um processo de santificação por meio do Espírito Santo. Então, o que é a justiça aqui de Deus? É Deus descarregando o seu ódio, a sua raiva, a sua ira em Cristo, porque ele foi o receptáculo dos nossos pecados. Então, ele o desampara, ele o mata. E isso agrada a Deus. Por isso o profeta Isaías vai dizer lá no capítulo 53, versículo 10, que a Deus agradou moê-lo. A Deus agradou moê-lo. Então, Deus faz ali justiça. E nós, então, recebemos a boa nova de que não seremos condenados, porque um representante foi condenado em nosso lugar. Agora não caminhamos mais para a condenação, e sim para a salvação, uma glorificação, num processo de santificação. É isso que esse texto aqui está dizendo. Visto que a justiça de Deus, imputando o pecado em um representante, que é Deus e também homem, porque um homem precisava ser condenado, porque um homem desobedeceu a Deus, e esse homem foi Cristo, que também é Deus. Então, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, então ali, quando Cristo recebe a ira de Deus, ali nós vemos o Evangelho, a boa nova, a mensagem de Deus, como o nosso ali substituto, ou seja, imputados os nossos pecados a Cristo, não há mais nenhuma condenação sobre nós. Por quê? Porque o nosso representante levou sobre si toda a nossa condenação. Tá bem? Então é isso que significa esse texto aqui, essa primeira parte, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Tá bem? Então se você gostou, curte, comenta, compartilha esse vídeo para que esse canal possa aí se tornar relevante. É importante que você faça isso, que você comente, que você curta a página, que você compartilhe de maneira que vai ajudar este canal aqui a crescer, tá bem? E você pode ajudar ainda mais, você pode aí se tornar membro deste canal. Se tornando membro, você paga aí R$ 4,99 por mês e você ajuda esse canal a crescer e ainda terá aí direito a conteúdos exclusivos para membros que temos aqui no canal. Tá bem? Então curte, comenta, compartilha. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também, de um livro que eu escrevi. O livro ele é digital, que você pode adquiri-lo, tá? Apenas R$ 9,90. Tá? É Educação Cristã, é um ensaio teológico sobre o verdadeiro sentido do termo. Você pode também ajudar este canal adquirindo esse e-book. São apenas aí 32, 33 páginas em que eu faço um breve ensaio, sem a intenção de esgotar o assunto. De modo que você vai entender o que de fato significa educação cristã. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa aí adquirir
este livro e ser abençoado com ele, esse e-book, e também aí ajudar no crescimento desse canal, beleza? Mais uma vez, curte, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal, se torna membro, ajuda esse canal a crescer, para que nós possamos aí ter uma boa teologia disseminada na internet, tá bem? Então fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, porque se Ele não o quiser, certamente não acontecerá.